Se hoje fosse sua última chance de dizer sim para Deus, o tempo está correndo e o relógio do céu não atrasa. Abra sua Bíblia no Salmo 90. Hoje, o chamado é para refletir sobre um fato inegociável. A vida é breve. No versículo 10 está escrito: os dias da nossa vida chegam a 70 anos, ou para os mais fortes a 80. Mesmo assim, o melhor deles é canseira e enfado, pois tudo passa rapidamente, e nós voamos. Cada dia que nasce não é apenas mais um, é um a menos. Um passo a mais na contagem regressiva. O salmista não exagerou. Ele foi claro. O tempo passa, e logo voamos. O tempo não espera por ninguém. Nos dias de hoje, tudo é pressa. Acorda-se atrasado, dorme-se cansado. O relógio não perdoa, e a vida se tornou um ciclo acelerado. É como se o tempo tivesse embarcado em um trem sem freios. Há décadas, o transporte mais rápido era o cavalo. Hoje, cruzam-se oceanos em poucas horas. Tecnologias avançam, mas o interior do homem continua analógico, lento, empacado em valores do passado. Vivemos numa era espacial com corações ainda presos à carroça. A conta é simples e implacável. O salmista clamou: lembra-te de quão breves são os meus dias. 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que passou. Os meus dias são como a sombra que se vai. Mas tu, Senhor, permaneces para sempre. Enquanto Deus permanece eterno, a humanidade é como vapor. Uma geração floresce e logo desaparece. A grama murcha, a flor cai, a sombra some. E a pergunta é: o que se está fazendo com os dias que restam? A morte não marca a hora, mas está marcada. Desde o nascimento, cada ser humano caminha em direção à sua própria despedida. Nenhum corpo escapa da sentença. 100% dos nascidos vão morrer. E dentro de menos de um século, ninguém que está lendo este texto estará vivo na Terra. Alguns terão 70 anos, outros 80. Poucos passarão disso. Mas mesmo os que passam, percebem que os dias se tornam pesados. Doenças, limitações, perdas. É como se a própria existência nos empurrasse para refletir. O que realmente importa? A matemática do tempo. Um ano tem 365 dias. Cada dia, 1440 minutos. Cada minuto, uma decisão. Se uma pessoa vive até os 70 anos, os primeiros 15 são infância e adolescência. Depois, cerca de 20 anos são passados dormindo. Nos últimos 5, as limitações físicas se impõem. Sobra o quê? Cerca de 30 anos úteis. E desses, muitos são gastos com trabalho, deslocamentos, obrigações, filas, boletos, impostos. Quanto tempo sobra para a alma? A pergunta que ecoa no céu. As Escrituras perguntam: o que é a vossa vida? É como um vapor que aparece por um pouco e logo se dissipa. Essa é a realidade. Estamos aqui por um breve momento. O tempo de cada um já está nas mãos de Deus. Está escrito: ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Não se trata de alarmismo, é revelação. Haverá um dia em que cada ser humano prestará contas diante do justo juiz. E não será sobre riqueza, beleza ou fama. Será sobre o que foi feito com a vida e o que foi feito em relação a Jesus Cristo. Todos têm a mesma doença. Não importa a aparência, a classe social ou a cor da pele. A Bíblia declara: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Há uma enfermidade no coração humano, e o nome dela é pecado. Ele corrompe intenções, contamina decisões, adoece relacionamentos e distancia o homem de Deus. Mas a cura, o tempo, está se esgotando. A humanidade se rebelou contra Deus. Desde o princípio, preferiu trilhar caminhos próprios, longe da vontade do Criador. E por essa rebelião, um julgamento aguarda cada alma. Está escrito: apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci. Mateus 7:23.
Não há riqueza que compre um segundo a mais. Não há ciência que invente novos minutos. Não existe banco onde se possa guardar tempo hoje para usar amanhã. O tempo é urgente. E o tempo está acabando. Redimir o tempo. A urgência dos dias maus. As Escrituras alertam. Remi o tempo, porque os dias são maus. Efésios 5:16. E quem olha ao redor entende. São assassinatos, violência, divisões, injustiças e dor por todos os lados. O mundo geme, a criação clama, os dias são maus, e poucos querem ouvir. O verbo redimir vem do mercado. É como comprar de volta o tempo que foi perdido. E há quem diga, dízimo do tempo. Não apenas dinheiro, mas horas. Separar parte do tempo para Deus, para orar, meditar nas Escrituras, servir, amar, abençoar. Modernidade que acelera, mas não preenche. Inventaram carros velozes, aviões supersônicos, smartphones, agendas eletrônicas. Mas apesar disso tudo, há menos tempo do que nunca. Tem-se pressa, mas não direção. Tem-se velocidade, mas não destino. Correm de um lado para o outro, mas não sabem por quê. Enquanto isso, o relógio de Deus continua girando, sem pausa, sem atraso. Meus tempos estão em tuas mãos. Salmo 31:15. Essa deve ser a confissão de cada alma desperta. Senhor, meus dias pertencem a ti. Não basta dizer sou religioso, ou fui batizado, ou frequento uma igreja. A questão é, houve entrega total? Houve rendição? Houve novo nascimento? Quem apenas pensa em Deus de vez em quando, ainda não entendeu o chamado da cruz. E quem ainda hesita precisa responder. Se a morte viesse agora, a eternidade estaria garantida? Cristo morreu para que o tempo não fosse perdido. A cruz é a resposta à urgência da alma. Jesus entregou sua vida. Seu sangue foi derramado. Deus o ressuscitou dos mortos. Para quê? Para que a culpa fosse removida e o tempo fosse redimido. Mesmo que se tenha desperdiçado anos, ainda pode haver um recomeço. O tempo pode ter sido inimigo, mas Deus é especialista em restaurar os anos consumidos. Joel 2:25. O tempo que resta não pode ser desperdiçado. Jesus disse, é necessário que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. João 9:4. A noite está chegando para muitos. A oportunidade de servir não será eterna. Por isso o chamado é simples. Sirva enquanto é dia. Ame enquanto há luz. Pregue enquanto há fôlego. Viva como quem sabe que a hora é agora. Deus tem uma obra que só você pode realizar. Assim como Cristo declarou na cruz. Está consumado. Também cada pessoa foi chamada para completar uma obra específica. Deus tem um plano, e Ele quer realizá-lo através de você. Você é único, irrepetível. Há pessoas que só você pode alcançar. Há orações que só você pode fazer. Há palavras que só a sua voz pode dizer. O tempo pode ser um aliado, ou um juiz silencioso. Mesmo quem desperdiçou grande parte da vida, ainda pode viver o melhor capítulo no final. Mas isso exige decisão. Não dá para viver à deriva, seguindo prazeres passageiros, ignorando o chamado do céu. O amor deve ser a marca dos que pertencem a Deus. Amor ao próximo, amor às nações, amor até aos inimigos. O amor é a assinatura do verdadeiro discípulo. O fim está próximo, e o inferno está alerta. O apóstolo Paulo escreveu, o tempo é curto. 1 Coríntios 7:29. E no Apocalipse está escrito, o tempo já não existirá. Apocalipse 10:6. Jesus e seus discípulos dedicaram capítulos inteiros alertando sobre os sinais do fim. E hoje, o que se vê é exatamente o que foi profetizado. Apocalipse 12 revela, Satanás desceu até vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Sim, o inimigo é real. O inferno está mobilizado. Demônios não descansam. Lutarão por cada alma, inclusive nesta hora.
mas há uma armadura, há um refúgio. Há um nome acima de todo nome, Jesus Cristo. 2 reinos, uma escolha. Neste exato momento há uma guerra espiritual acontecendo. 2 forças operam, o reino das trevas e o reino de Deus. E ninguém está neutro. Cada alma já está em um dos lados. Ou serve ao Senhor, ou ainda está sob domínio das trevas. Satanás não quer perder você. Ele lutará com astúcia, com distrações, com dúvidas, com prazeres passageiros, com argumentos vazios. Ele resistirá, porque ele sabe, o tempo está se esgotando. Jesus voltará, e ninguém sabe quando está escrito. O céu e a terra passarão, mas daquele dia e hora ninguém sabe. Marcos 13, 31, 32. Por isso, o alerta é direto. Vigiai e orai. Porque o dia da visitação pode ser hoje. E para muitos, o retorno de Jesus não será anunciado com trombetas visíveis, mas com o último suspiro inesperado. Desperta, porque o dia já amanheceu. Romanos 13 nos exorta. Já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais próxima do que quando cremos. A noite está avançada e o dia está próximo. Lancemos fora, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. A iniquidade se multiplicou. O mal se tornou rotina. Não é só em grandes capitais, é no mundo inteiro. E mesmo assim, muitos seguem dormindo, como se o tempo fosse infinito. O livro da vida e o livro das obras. As Escrituras revelam que há registros eternos. O nome de cada pessoa está escrito em um livro. E ali também estão suas escolhas, seus pensamentos, suas intenções, seus pecados. Mas há um outro livro, um livro diferente, um livro de vida. Aquele cujo nome não foi achado escrito no livro da vida do Cordeiro, não entrará no reino dos céus. Apocalipse 21, 27. Quando alguém se rende a Cristo, tudo o que o condenava é apagado. E seu nome é inscrito no livro da vida. O tempo exige decisão. Agora, não se trata de emoção. Não é sobre sentir um arrepio. É sobre discernir a urgência do momento. Eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. 2 Coríntios 16, 2. Não é amanhã, não é mais tarde, é agora. O dinheiro que precisa ser semeado, doe agora. O perdão que precisa liberar, libere agora. O testemunho que precisa ser dado, diga agora. A entrega que precisa acontecer, aconteça agora. O perigo de endurecer o coração está escrito. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus 3,15. A cada vez que alguém resiste ao chamado de Deus, o coração se torna mais duro. E chega um ponto em que já não se escuta mais nada. Não brinque com isso. Se há um sussurro no coração, uma inquietação, uma chama acesa por dentro, isso é o Espírito Santo chamando. O tempo não espera decisões adiadas. Todos os dias, cada pessoa recebe 86.400 segundos. É como se o céu abrisse uma nova conta diariamente, mas ao fim do dia, o saldo zera. Não há como guardar tempo para amanhã. E o inimigo vai sussurrar. Depois. Em outro momento. Quando estiver mais preparado. Mas Deus diz: é aqui, é agora. Há um tempo que sela o destino eterno. Jesus chorou sobre Jerusalém. Ele viu um povo que não reconheceu o tempo da visitação. Há um tempo que não sabemos quando. Há um lugar que não sabemos onde. E ali, o destino eterno é selado, para a glória ou o desespero. A eternidade está a um passo. Se ainda houver dúvida, se ainda não houver certeza da salvação, este é o momento. Você vai dizer sim ou não. Cada pessoa em algum momento será confrontada com a verdade. Cristo morreu por nossos pecados, ressuscitou para nos dar vida. E agora, o convite está diante de todos: aceitar ou rejeitar, se render ou resistir. Não há caminho do meio, não há neutralidade. A decisão precisa ser tomada.
E precisa ser agora. O tempo de decidir é este. O arrependimento é o primeiro passo. Arrepender-se é mais do que sentir remorso. É reconhecer: Senhor, pequei contra ti. Não quero mais viver desse jeito. Muda meu interior. Eu me entrego por completo. É uma entrega real. Uma decisão radical. É dizer: Senhor, minha vida é tua. Hoje, não amanhã. Jesus chamou em público, e ainda chama. Todo o chamado de Jesus foi feito à luz do dia. Publicamente diante de todos ele dizia: Vem e segue-me. Ele foi pendurado numa cruz, exposto, rejeitado, humilhado, e agora ele pede que você também se levante e se posicione. Assuma publicamente sua decisão. Não por emoção, mas por convicção. Este pode ser o último convite. Talvez nunca mais você ouça uma mensagem como esta. Talvez nunca mais haja uma oportunidade tão clara. Deus trouxe você até aqui, e isso não é coincidência. Não ignore esse chamado. Não endureça o coração. Não espere outro dia, outro lugar, outro momento. Hoje é o tempo aceitável. Deus conhece sua história, e mesmo que o tempo tenha passado voando, mesmo que você ache que já é tarde demais, Ele ainda chama seu nome. Você pode se entregar agora onde está. Feche os olhos. Diga: Senhor, eu volto para ti. Eu me entrego. Apaga meu passado. Escreve meu nome no teu livro. Me salva. Me transforma. Jesus voltará. Você está pronto? Cristo prometeu que voltaria à terra, e ele cumprirá essa promessa. Essa esperança deve impactar cada decisão. Devemos trabalhar como se ele fosse demorar, mas viver como se ele voltasse hoje à noite. Última chance. Última palavra. Última porta. Um dia, o tempo vai acabar. Um dia será tarde demais. Por isso, enquanto ainda há tempo, diga sim. Sim para a graça. Sim para o perdão. Sim para a vida eterna. Não resista. Jesus está chamando. Agora. Se essa mensagem tocou seu coração, não guarde só para você. Compartilhe com alguém que precisa acordar antes que seja tarde demais. Siga este canal para continuar ouvindo a voz que desperta almas. O tempo está passando, mas a palavra permanece.